I'm not demanding, I'm asking nicely. As a kind civilian that also knows how to manipulate cops. Este é Rochelle Jones, de 22 anos. Horas antes desta filmagem, em seu interrogatório, ele foi preso por ajudar uma garota de 15 anos a executar o próprio pai. Let's set our clock, shall we? Em aproximadamente 3 segundos, você vai testemunhar uma extrema mudança em seu comportamento. Observe. You're listening in on my conversations, aren't you? Oh. So, we can do this the nice way, or we can do it the hard way and I can release my bipolar. Let's make a deal. Do-do-do-do. 1, thanks for the food. 2, I see Ellie and Gavin because they are both under my protection. 3, before you release Ellie to her parents, or parent, do a background check as well as a DNA test, as well as, well, not DNA, a drug test. And if you find out that her parent, her mom, is in fact doing drugs, you are to release her to me. Tell him to release Gavin and Ellie. Thank you. And I know I'm being recorded. You can keep that on there. Unless you're a nice cop, then I take it back. But if you're one of those two-timing, donut-eating piece of crap that don't like rules, a high school bully with a badge, I'm sorry, buddy, but I eat high school bullies for breakfast. So, you want the whole story? Make a deal, or I let out my bipolar. Your choice. Os suspeitos envolvidos neste crime, por meio de seus interrogatórios, nos dão uma visão rara das mentes de 3 criminosos que exibem comportamentos realmente perturbadores e nunca vistos antes. You want to hear a clean joke? You didn't scrub hard enough. What's his name? Squeakerbeak or something? Sparklebeak. Sparklebeak. Where is he? You tell me. And then, I just kept hitting him until he stopped, and then I heard, gurgling, and I was like, what's going on? Apesar do que Sigmund Freud quer que acreditemos sobre o complexo de Édipo, parece não haver nenhuma evidência empírica para sugerir que crianças realmente querem matar e substituir seus pais. Na verdade, o parricídio, o assassinato de um dos pais, é o tipo mais raro de assassinato, respondendo por apenas 2% dos casos de homicídio em todo o mundo. Segundo dados do FBI, em 2007 houve apenas 186 casos de patricídio, o assassinato do próprio pai, e é um desses casos que vamos discutir hoje. Embora o próprio parricídio já seja extremamente raro, ainda há o suficiente deles para realizarmos algumas análises estatísticas. Por exemplo, a grande maioria dos parricídios é cometido por indivíduos do sexo masculino, com idade entre 18 e 30 anos, com histórico de doença mental e, na maioria das vezes, cometem um crime usando uma faca. O caso de hoje não se encaixa em nenhuma dessas opções, o que o torna um dos mais raros casos de assassinato. Nas primeiras horas da manhã do dia 2 de outubro de 2017, Aaron Fryer estava dormindo no sofá de sua casa em Medford, Oregon. Suas 3 filhas estavam em seus quartos. Ele acordou brevemente quando escutou um estrondo no corredor. Sua filha mais velha, Ellie, de 15 anos de idade, falou que estava indo para o banheiro e acidentalmente chutou a lata de lixo.
Aaron se assustou, pois houve uma tentativa de invasão da casa no dia anterior. Ele então se deitou no sofá novamente e não demorou muito para pegar no sono. Menos de 1 hora depois, o taco de beisebol de alumínio que Aaron guardava atrás da porta acertou o seu crânio. Quando o bastão atingiu seu rosto pela primeira vez, ele conseguiu gritar: "Quem diabos está aí?" Mas o bastão o acertou de novo, e de novo, e de novo, possivelmente mais 5 ou 6 vezes. Os gritos de Aaron se transformaram em gargarejos, enquanto o sangue enchia sua garganta. Então, o silêncio. Seu corpo foi enrolado em um cobertor e uma toalha foi colocada em sua cabeça para tentar conter o derramamento de sangue. Alguém já havia estacionado seu carro na porta e ele foi carregado até o porta-malas por 2 pessoas, enquanto a terceira tentava limpar a grande poça de sangue antes de pegar todo o dinheiro da carteira de Aaron. O trio então foi embora, jogando o corpo de Aaron em um barranco, junto com suas roupas e outras evidências, e o seu carro foi abandonado em outro lugar. A polícia chegou à cena do crime alguns minutos depois, pois um vizinho ligou, dizendo ter ouvido barulhos estranhos e uma movimentação incomum na residência. Não demoraria muito para que a polícia prendesse 3 pessoas de interesse que foram encontradas andando juntas. Os suspeitos eram Russell Jones, de 22 anos, Gavin McFarlane, de 19 anos, e Ellen Fryer, de 15 anos. Isso mesmo, a filha de Aaron, que inclusive seria namorada de Gavin. É importante deixar claro que a maioria das informações sobre este caso vem dos interrogatórios que se seguiram. Embora houvesse evidências relacionadas ao assassinato, nenhuma das 3 pessoas interrogadas foi a julgamento. Devido a isso, surgiram certas alegações que nunca foram provadas ou refutadas em um tribunal, e por isso é impossível falar sobre a veracidade dessas alegações. Depois de 4 horas e meia de interrogatório, Ellie estava sentada à mesa, chorando e soluçando. Sua jaqueta estava encharcada de lágrimas enquanto ela rabiscava com um giz de cera em um pedaço de papel. O interrogador havia saído da sala, mas Ellie pediu para não ser deixada sozinha. Então, uma policial ficou parada da porta para lhe fazer companhia. Ellie disse que estava grávida. Chorando, se virou para a policial e perguntou: "Você pode me dar um abraço?" A resposta, claro, foi não. Vale a pena salientar que o interrogatório desses 3 suspeitos aconteceu de forma simultânea, mas os outros 2 demorou menos tempo do que o de Ellie. Há muitas críticas aos métodos de interrogatório policial e às falsas confissões, mas não é isso que está em jogo aqui. A razão pela qual o interrogatório de Ellie demorou muito mais do que os outros é que ele estava mentindo compulsivamente, e a polícia queria obter algo pelo menos vagamente próximo da verdade. Nos primeiros 5 minutos que Ellie esteve na sala de interrogatório, ela ficou sentada sozinha em silêncio e sem emoção, completamente imperturbável pelos eventos que ocorreram apenas 7 horas antes. Quando a detetive Stephanie Smith entrou pela primeira vez na sala, Ellie fez uma voz de garotinha, uma das várias táticas que ela usaria para tentar ganhar simpatia. A conversa começou assim. Stephanie disse oi. Ellie respondeu olá. Você é Ellie? Não. Qual o seu nome? Tenho o direito de permanecer calada. Realmente você tem o direito de permanecer em silêncio. E a detetive concordou, mas provavelmente não é um bom sinal quando a primeira palavra que sai de sua boca, exceto olá, é uma mentira. Depois de ler seus direitos, ela foi informada que poderia permanecer em silêncio, mas eles ainda precisavam saber o seu nome. Acontece que as leis sobre isso variam de acordo com o estado, mas no Oregon você é obrigado a fornecer seu nome completo e endereço se for preso, e só depois disso é que pode ser interrogado. Então, Ellie se identificou como sendo Rain e disse que tinha 18 anos, falando que estava no primeiro ano da faculdade. Não minta para a polícia sobre informações facilmente verificáveis, disse a detetive. Óbvio, se você é inocente, provavelmente não tem motivos para mentir para a polícia. Você pode ficar em silêncio até conseguir um advogado, mas se você for culpado, definitivamente guarde suas mentiras para coisas que realmente importam. Depois de mentir que seu nome era Rain, Ellie continuou e fez o possível para parecer preocupada e surpresa, mas era uma atriz absolutamente terrível.
Ela empregou todos os truques que pôde pensar para conseguir a simpatia da detetive e, de alguma forma, se livrar do interrogatório. Embora tivesse invocado seu direito de permanecer calada, ela não se calou, respondendo todas as perguntas, mas com mentiras. Ellie insistiu que havia saído para passear sozinha e encontrou com seus amigos no caminho quando a polícia os parou, fingindo que não sabia que seu pai estava morto. Ela também fez o possível para saber se o seu cachorro, Sparklebeak, estava em sua casa, embora ela e a interrogadora soubessem que ela estava com o cachorro no momento da prisão. Jogando como seu falso sofrimento emocional, ela ignorou as perguntas que lhe foram feitas e sussurrou: "Ele é meu bebê. Cadê meu cachorro?" Ellie continuou fugindo das perguntas e dando respostas falsas, alegando que a terceira pessoa sob custódia não era o seu namorado, que ela havia namorado recentemente outra pessoa chamada Justin. Quando questionada sobre o sobrenome de Justin, ela disse que não sabia. A interrogadora achou isso altamente duvidoso. Embora ela tenha mentido sobre não ter um relacionamento com outro suspeito, falou uma coisa que definitivamente era verdadeira. Seu pai não queria que ela namorasse com ele. Aaron até apontou uma arma para o namorado dela para mantê-lo longe. Foi nesse ponto que Ellie começou a se abrir sobre o pai. Novamente, como nenhum dos três suspeitos foi a julgamento, a verdade dessas alegações nunca foi estabelecida. A única coisa que podemos dizer com certeza é que isso não foi algo que ela inventou na hora. Essas alegações eram coisas que Ellie havia combinado com Rochelle e o seu namorado Gavin meses antes. Ellie alegou que o seu pai era alcoólatra e abusava dela verbal e fisicamente, que ele a chamava de coisas como prostituta e vagabunda e a havia agredido em diversas ocasiões. Ela também afirmou que o pai era muito rude e abusivo com a maneira como ela comia, pois era vegetariana desde os 5 anos de idade. Durante o interrogatório, Ellie fez comentários sobre seu pai ser abusivo sempre que podia, mesmo quando não era realmente relevante para a pergunta que lhe foi feita. Após mais 1 hora de interrogatório, a detetive Stephanie finalmente revelou que eles falaram com alguém da escola e sabiam que ela não se chamava Ray e nem tinha 18 anos de idade, mas que na verdade era um estudante do 2º ano, de 15 anos. Ellie continuou tentando mudar de assunto e fingia se engasgar com a água constantemente, mencionando que sabia o nome de alguns garotos que fumavam maconha. Tenho certeza de que você só pode trazer um acordo para evitar um processo quando pode ajudar a prender alguém por um crime mais sério. Então, tentar escapar de uma acusação de assassinato, dizendo que conhece alguns garotos que fumam maconha, é muito desesperador. Depois de um tempo, Ellie foi deixada sozinha e recebeu papel e giz de cera para desenhar. Pode parecer uma escolha estranha para um adolescente, mas a esperança era que qualquer coisa que ela desenhasse pudesse fornecer aos investigadores algum tipo de pista, o que não aconteceu. O motivo da polícia não dar um lápis ou uma caneta é porque o giz de cera é opaco e frágil, além de não ser tóxico, então ela não seria capaz de machucar a si mesma ou a qualquer outra pessoa com eles. Quando Stephanie voltou para retomar o interrogatório, ela agora estava armada com todas as informações dos interrogatórios do namorado Gavin e de Rochelle, e foi capaz de fazer perguntas mais contundentes. Finalmente, conseguiu obter uma história de assassinato de Ellie, mas não uma história verdadeira, é claro. Na história dela, tudo o que aconteceu foi ideia de Rochelle e ele agiu totalmente sozinho, mas a detetive queria insistir mais nas mentiras dela. Quando confrontada com perguntas sobre o taco de beisebol, Ellie voltou a fazer uma voz infantil e se comportou como uma criança, fingindo surpresa e perguntando se foi isso que Rochelle usou para matar o pai, afirmando que o seu pai guardava o taco atrás da porta para proteção. A questão do abuso de seu pai surgiu novamente e Ellie decidiu apresentar mais acusações. Ela alegou que onde quer que estivesse dormindo na casa, seu pai vinha deitar ao lado dela e começava a se masturbar. Stephanie perguntou se o homem já chegou às vias de fato e Ellie parecia não estar preparada para essa pergunta, pois quase imediatamente começou a chorar compulsivamente. Ela confirmou que sim e que se sentia suja e envergonhada, imaginando por que ele fazia isso com ela. Ellie chorou muito, lutando para pronunciar a frase: "Os pais não devem fazer isso com suas filhas." Quase tudo que Ellie disse até aquele momento era mentira. Não podemos ter certeza se essa história é verdadeira. Amigos e familiares de Aaron defendem o homem,
alegando que ele era um excelente pai e que amava suas filhas mais do que tudo. Se for verdade, é realmente difícil entender por qual motivo uma garota extremamente inteligente e talentosa, que parecia estar vivendo uma vida normal de classe média, iria querer que seu pai fosse assassinado. Não vou julgar se a afirmação de abuso de Ellie é verdadeira ou falsa. Tudo o que posso dizer com certeza é o seguinte: eu assisti quase 9 horas das gravações do seu interrogatório para produzir este roteiro, e toda hora que ela fala que seu pai era um abusador, é o único momento em que ela parece ter uma emoção genuína. Desde o momento em que os 3 foram presos, Russell Jones, de 22 anos, foi extremamente cooperativo e amigável, embora ele fosse aberto sobre seu ódio pelos policiais, dizendo que eles nada mais eram do que valentões do ensino médio com distintivos. Ele parecia acreditar que todos os policiais com quem interagiu durante a prisão e quando estava sob custódia eram pessoas boas. Assim que entrou na viatura da polícia, Russell estava conversando alegremente com o policial que o prendeu. Durante a conversa, ele revelou que, assim como a polícia, ele trabalhava na indústria de proteção. Quando questionado sobre que tipo de proteção ele oferecia, Russell mencionou que trabalhava com pessoas de 20 anos ou menos, em sua maioria mulheres, e as ajudava a fugir de lares abusivos. Ao chegar à delegacia, ele foi levado para a sala de interrogatório. Quando solicitado a se sentar, Russell tentou afirmar o seu domínio e controle, dizendo que preferia ficar em pé, mas sugeriu ao policial que sentasse. O oficial informou que só poderia sentar se ele sentasse. Então, os dois sentaram à mesa e começaram a conversar. Russell permaneceu muito amigável e falante com o oficial, e quando os 2 investigadores entraram na sala para interrogá-lo, o oficial pediu para falar com um deles do lado de fora. Provavelmente, eles discutiram o quão aberto e prestativo Russell estava sendo. Então, quando o investigador voltou 1 minuto depois, ele levou consigo uma garrafa de refrigerante e perguntou se ele queria mais alguma coisa. Russell pediu um cigarro. Então, os 3 saíram para o pátio da delegacia, onde ele poderia fumar enquanto ouvia seus direitos. Os policiais também compraram um lanche para ele e, em seguida, voltaram à sala, mas o deixaram sozinho para que pudesse comer. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Russell estava bem ciente de que estava sendo gravado, tendo comentado sobre as câmeras de vídeo. Ele mastigou suas batatas fritas, olhou para as câmeras e falou: "Na verdade, elas são melhores que as do hospital." Ele então notou tomadas usadas para conectar a internet na parede e, de brincadeira, enfiou o dedo mindinho em uma delas, fingindo ser eletrocutado. A certa altura ele disse em voz alta: "Não foi realmente autodefesa, mas sim para defendê-la." O objetivo de isolar uma pessoa durante um interrogatório é deixá-la desconfortável e entediada. No entanto, por causa de sua combinação de transtorno bipolar não medicado e autismo severo, Russell parecia estar se divertindo com toda a situação. Existem algumas especulações de profissionais de saúde mental de que Russell poderia sofrer de esquizofrenia e que ele estava conversando com alguém que não estava lá. Enquanto ele continuava comendo suas batatas fritas, notou algo em cima da mesa. Era um disco preto com uma luz LED iluminada ao redor da borda. Apesar de saber que havia câmeras na sala, ele começou a mexer naquele dispositivo, que nada mais era do que um gravador de voz. Russell olhou diretamente para a câmera e disse: "Você está ouvindo minhas conversas, não está?" Foi nesse momento que algum interruptor dentro da cabeça de Russell pareceu ter ligado. Incapaz de compreender a gravidade da situação em que se encontrava, ele começou a agir como se fosse um super vilão e até imitava a voz do personagem Coringa. Mesmo estando sob custódia, ele sentiu que estava em uma posição confortável. Olhou para a câmera e disse: "Eu não me importo se você é federal. Eu ainda posso distorcer sua cabecinha." Com um sorriso maníaco no rosto, ele continuou: "Não me irrite," enquanto olhava o mais ameaçador possível para a câmera. Nesse ponto, Russell lembrou que ainda havia batatas fritas para comer. Então ele começou a mastigar e falar sozinho novamente, e comentou consigo mesmo como os policiais com quem havia lidado eram bons, afirmando sobre um deles em particular: "Ele até me comprou comida da última vez. Ele me comprou comida desta vez também. Talvez eu devesse fazer isso com mais frequência." Depois de terminar a comida, ele voltou ao seu estado de supervilão e começou a fazer exigências à polícia. Russell alegou que ela estava sob sua proteção e que ela deveria ser entregue a ele, e começou a gesticular sobre a mesa,
insistindo que a sua verdade valia muito mais do que uma batata do McDonald's encharcada de óleo. Ele cruzava os dedos enquanto falava e, finalmente, notou que aquele dispositivo era um gravador de voz. Percebendo que estava no controle sobre o que os policiais poderiam ouvir o que ele estava falando, começou a brincar com o gravador, ligando e desligando várias vezes, e disse: "Você quer ver um truque de mágica?" Sentindo-se mais poderoso do que nunca, Russell continuou a fazer exigências ao mesmo tempo em que implementava um limite de tempo. Olhando para um relógio imaginário em seu pulso, ele deu aos policiais 2 horas para liberarem Ellie e Gavin. Depois que as ameaças e exigências não funcionaram, ele começou a fazer uma série de piadas e comentários sobre o estereótipo do policial comedor de rosquinhas. E não foi só isso, Russell também tentou cantar músicas de ninar, mas ficou muito confuso porque não conseguia lembrar da letra. Quando os interrogadores finalmente voltaram, eles comentaram de brincadeira que o dispositivo de gravação não estava funcionando e finalmente começaram a questionar Russell adequadamente, obtendo seu relato dos eventos pela primeira vez. Apesar de todas as suas exigências e de suas inúmeras esquisitices sobre manipular os policiais, de ser um mestre da psicologia reversa e de até mesmo ameaçar liberar o seu lado bipolar, ele, mais uma vez, se tornou extremamente cooperativo. Russell afirmou que não era um assassino e que quando entrou na casa de Ellie, viu o corpo de Aaron no sofá. Ele imediatamente correu para o banheiro para vomitar. Isso fazia sentido, pois a polícia de Medford descreveu a cena do crime como a mais horrível que já viram antes. Aquela ação de correr para o banheiro e um comentário posterior que ele fez sobre estar apavorado por estar dirigindo com um cadáver no carro foram as únicas indicações de qualquer um dos três daria sobre sentir qualquer tipo de remorso ou culpa pelo que aconteceu. Apesar de não parecer entender bem o que estava acontecendo, Russell deixou transparecer que Ellie não precisava matar o seu pai. Gavin, o terceiro suspeito e suposto namorado de Ellie, era um garoto incomum. Ele foi descrito como introvertido, mas que se dava bem com muitos grupos de pessoas. Ele também era conhecido pelo seu temperamento explosivo e tendência à violência. Na época do assassinato de Aaron, Gavin, como sabemos, era o namorado de Ellen. Eles se conheciam há 1 ano e meio, pelo menos, e Aaron parece que descobriu que os dois estavam tendo relações sexuais. Obviamente que isso irritou o homem, afinal sua filha tinha pouco mais de 14 anos de idade na época e devido a isso proibiu o namoro, o que não adiantou muita coisa, até que certo dia Aaron ameaçou Gavin com uma arma e ordenou que ele nunca mais chegasse perto de sua filha. Quanto ao seu interrogatório, ele não ofereceu absolutamente nenhuma resistência. Depois que os policiais leram seus direitos, o rapaz foi informado de algumas das evidências, como o fato de ter encontrado o corpo de Aaron. Gavin imediatamente começou a contar exatamente o que aconteceu. Ele não demonstrou remorso, explicando calmamente o que eles fizeram e qual era o plano. Ao perceber lentamente a gravidade do que havia feito e o que isso significava, Gavin começou a desmoronar. Ele chorou durante grande parte do interrogatório, até mesmo puxando as pernas para cima da cadeira, sentando em posição fetal. Durante todo o seu calvário, ficou claro que ele não sentia culpa pelo assassinato, apenas estava com medo do que poderia acontecer com ele na prisão. Gavin repetiu várias vezes em meio aos soluços de choro que nunca quis matar Aaron, mas que Ellie o obrigou. Então, Gavin estava dizendo a verdade ao falar que nunca quis matar Aaron? De acordo com a própria Ellie, sim. Após 5 horas de interrogatório, a detetive Stephanie finalmente conseguiu que ela parasse de mentir e confessasse, embora lentamente e ainda tentando minimizar sua parte. Ellie afirmou que seu plano original era fugir, mas que Russell deu a ideia de cuidar de seu pai. Ela também mencionou a hesitação de Gavin, dizendo: "Eu meio que o forcei a fazer isso." Muito curiosamente, perto do final do interrogatório, ela mencionou que queria ser julgada como adulta. O interrogatório de Gavin foi o mais curto dos 3, pois ele imediatamente confessou. Não quis dizer mentiras como Ellen e não tinha amigos imaginários como Russell. No início do vídeo eu mencionei que nenhum dos 3 jamais foi a julgamento, mas não porque eles de alguma forma escaparam impunes. É porque nenhum deles foi estúpido o suficiente para tentar se declarar
inocente, especialmente depois que todos os três deram relatos quase idênticos do que aconteceu em seus interrogatórios. Em outubro de 2018, um ano após o assassinato, Gavin foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 25 anos. 3 meses depois, Ellie foi condenada a 25 anos de prisão em um centro de correção juvenil até que ela fizesse 25 anos de idade, quando seria transferida para uma prisão feminina. No entanto, sua sentença foi dividida em 20 anos por assassinato e 5 anos por roubo, e esses 5 anos podem ser reduzidos por bom comportamento. Quanto ao Rochel, esse é um assunto mais complicado. Como dito, não ficou claro durante seu interrogatório se ele sabia ou não a diferença entre certo ou errado, e seu caso foi adiado enquanto ele era avaliado para determinar se estaria ou não apto para enfrentar um julgamento. Eventualmente foi determinado que ele era são, então teria que responder por seus crimes. Mas, em abril de 2021, os advogados de Rochel fizeram um apelo sem contestação e ele seria condenado a 15 anos de prisão. No entanto, o acordo original mudou. Em vez de cumprir 15 anos, Rochel optou por fazer uma confissão completa, o que lhe rendeu uma sentença de prisão de 7 anos e 5 meses, com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 3 anos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.